Sabendo isso, tendo essa informação, nós precisamos então entender o que é, de fato, um protocolo de tratamento. O protocolo de tratamento, ele tem que ser baseado em 3 pilares, né? Em 3 pontos específicos. O primeiro de todos é a queixa do seu cliente, aquilo que ele vai chegar falando, relatando para você. Tenho muita dor de cabeça, tenho insônia, sofro de ansiedade, sofro de síndrome do pânico. E pode ser coisas físicas, tenho dor de estômago, não, meu processo digestivo não é bom. Então pode ser coisas físicas como pode ser emocionais. Não, eu sinto muito medo das coisas, eu sinto medo de fazer qualquer coisa, eu não consigo desenvolver por medo. Coisas de ordem emocional. A reflexologia, ela é uma técnica que permite tratar as 2 coisas. Então, o primeiro pilar é esse, a queixa do paciente. A segunda forma de você saber qual protocolo você deve seguir é baseado no bloqueio na dor. Eu já disse por aqui no Instagram que esta técnica é uma técnica que serve tanto para diagnosticar um bloqueio como para tratar um bloqueio. Então, eu tô lá fazendo a pontuação, apertando esses pontos e de repente eu encontro cristalzinhos. Ou então o meu paciente puxou o pé porque ele sentiu muita dor. Isso é um sinal de que aquele ponto está com problema, seja de ordem física, seja de ordem emocional. Mas energeticamente falando, aquele ponto precisa de ajuda. Então este é o segundo pilar para você entender qual protocolo seguir. Então, se ele não me relatou uma queixa daquele ponto, eu posso descobrir esta queixa no momento em que eu estou começando a minha sessão. Eu vou sentir isso no meu dedo ou ele vai relatar dor ao toque. E isso também é um ponto para eu falar, isso aqui precisa entrar no meu protocolo de tratamento. E por fim, a ficha de avaliação. Eu preciso avaliar muito bem o meu cliente, eu preciso conversar com ele antes da sessão, investigar um pouco da vida dele, né, no sentido de dores, né, de sensações, de desequilíbrios energéticos, emocionais e físicos, desordens, né, deste corpo, para poder montar o meu protocolo de tratamento. Bom, visto isso, sabendo isso, aí eu vou falar, eu preciso fazer um protocolo geral ou eu preciso fazer um protocolo específico. Então temos 2 protocolos. Protocolo geral ou protocolo específico. Estão me acompanhando, pessoal? Põe aqui para mim se eu tô sendo clara. Até aqui, o que é reflexo, ok? Todo mundo entendeu? E os 3 pilares para entender como eu vou criar um protocolo. Quais são as bases para eu criar o meu protocolo. Tudo bem? Entenderam? Oi, Kátia, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Belezinha, Mário, que bom que vocês estão entendendo. Bom, avaliei então o meu cliente, já sei os pontos de dor, já fiz uma boa ficha de avaliação, ele já me relatou, comecei a massagem e senti os bloqueios. Todas essas informações, elas têm que ser anotadas num prontuário deste paciente. Eu chamo de ficha de avaliação. Tem muita gente que chama de ficha de anamnese, enfim, cada um tem um nome aí no seu espaço de atendimento, mas é importante você ter isso tudo, todas essas queixas e todos esses achados anotados. Muito bem. Vamos para o protocolo propriamente dito, então, tema da aula? Vamos direto ao ponto? Tema da aula, protocolo. Qual protocolo eu vou fazer? Eu posso fazer o geral e eu posso fazer o específico. Quem aqui tem ideia do que é o protocolo geral? Quem chuta aí? Põe aí pra mim no chat, vamos conversar. O que vocês acham que é um protocolo geral de reflexologia? Alguém imagina? Hipotetiza? Ó, vou pegar meu pé aqui, ó. Peguei meu pé. Vou fazer um protocolo geral, então. O que significa isso no pé? Quem tem me acompanhado aqui no Instagram e visto todas as aulas gratuitas que eu dou toda semana, eu já falei um pouquinho sobre isso. Quais são alguns passos para se fazer uma sessão de reflexologia? Já falamos sobre precificar,
já falamos sobre zonoterapia, já falamos de terapia em bebê, já falamos, que mais que a gente falou? A gente já falou dos significados de alguns dedos, né? De alguns achados no pé, sobre personalidade da pessoa, né? Falamos da linguagem dos pés, falamos do escaldapés também, né? Quando a gente falou de precificar, falamos sobre fazer o escaldapés. Então, quem tá aqui me acompanhando já consegue mapear um pouquinho do que é uma sessão de reflexologia, né? Eu vou lá começar. O protocolo nada mais é do que o passo a passo que eu vou seguir durante a minha sessão de reflexologia. Ela pode ou não conter o spa de pés, né? Que eu também vou ensinar no curso para vocês. E nesse spa de pés faz parte do spa dos pés um escalda-pés. Terminou o escalda-pés, eu começo efetivamente o meu protocolo. E aí ele deveria começar com zonoterapia, que quem acompanhou a aula já viu que zonoterapia são aquelas linhas, né, que perspassam os pés na planta e no dorso. Inclusive, quem compartilhou recebeu o bônus, recebeu um esquema de aula. Quem tá lá no grupo também recebeu um esquema de aula de zonoterapia, né? Então, protocolo nada mais é do que esse passo a passo que eu vou seguir para tratar o meu cliente. E tudo isso que eu falei até agora pode fazer parte do seu protocolo de atendimento. O que faz um protocolo ser diferente? Muito o terapeuta. A cara do terapeuta está impregnada naquele protocolo. Então, por exemplo, se todo atendimento eu faço um escaldapés antes, eu faço a sessão de spa de mãos e pés antes, aquilo é uma característica minha. E isso fideliza o meu cliente e isso faz parte do meu protocolo. Mas se no meu protocolo eu não incluo, por exemplo, o escaldapés, o meu protocolo não tem escaldapés. Então, é assim que vocês vão conseguir dar uma toada diferente, um toque mais pessoal para a sua terapia. E normalmente é isso que faz o cliente gostar do seu protocolo e não do protocolo do vizinho, né? Você ter o seu plus, a sua característica e o seu benefício da terapia. Então, o protocolo é isso, o passo a passo. Quando que eu vou fazer o geral? O que é o geral? Quando a minha pessoa, quando o meu cliente chega para mim e fala: Gabi, não tenho nada no pé, mas me falaram que reflexologia é bom e eu vim fazer. Essa pessoa te relatou isso, ela quer receber uma sessão de reflexoterapia. E ela não sabe por que ela tá ali. Às vezes, quer dizer que ela não tem nenhum tipo de bloqueio? Muito pelo contrário, às vezes ela tem, ela só não descobriu. Mas neste caso, quando a pessoa te relata exatamente isso, ou ela chega e fala assim: eu só vim para relaxar. Nesse momento você usa o protocolo geral, que ele começa por zonoterapias, né? E na sequência você vai pontuar todos os pontos que você encontrou neste pé, que você já tem os mapas, que você mapeou, né? Pontos de planta, pontos de dorso, pontos medial do pé e pontos lateral do pé. Aí eu vou pontuar todos eles pelo menos uma vez, pelo menos com um tipo de estímulo, porque dentro do curso a gente também vê isso. Os tipos de estímulos que a gente dá no pé e em cada ponto. Eu posso usar várias formas de estímulo, né? O dedo assim, a mão, a forma que minha mão vai segurar este pé, a forma que a minha mão vai fazer o estímulo, se é em minhoquinha, se é descendente, se é ascendente. A forma como eu vou tocar este ponto também tem que estar dentro do meu protocolo de atendimento. E o protocolo geral nada mais é do que eu fazer uma geral neste pé mesmo. Eu vou perspassar por todos os pontos do meu pé de uma maneira ampla. Gabi, mas então é fácil, né? Eu vou olhar um mapinha lá na internet e vou seguir ele. E aí? Vocês acham que vai funcionar? Pode funcionar? Pode. O protocolo geral, ele vai servir para dar uma equilibrada no corpo, mas ele não vai tratar as coisas específicas. E como que eu sei tratar coisas específicas? Eu preciso saber como esse corpo humano funciona. Eu preciso saber se esse corpo, se ele tem, por exemplo,
essa pessoa, se ela tem problema digestivo, se ela não tem, se o problema digestivo dela é porque ela tem uma má alimentação, ou se o problema digestivo dela vem de fundo emocional. Como eu sei? Eu preciso estudar. Eu não consigo sair só apontando, né? Então eu preciso saber exatamente o que essa pessoa tem, eu preciso conhecer lá de anatomia, fisiologia, patologias, tudo isso para conseguir definir então o meu protocolo específico, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Bastante coisa, né? Vamos lá, vamos recapitular? Protocolo geral, vocês me entenderam? O que é o protocolo geral? Escreve aqui para mim, vamos ver se vocês me entenderam. Oi, Cris. Gabi, no curso você vai ensinar reflexologia em bebês para cólica, sono, refluxo? Opa, vou sim, vou sim. Lá tem um módulo que nós vamos falar dos protocolos e vai ter massagem vulnerável. Vulnerável é isso, é quem não tem capacidade de se defender sozinho, tá bom? Isso inclui bebês e idosos acamados, idosos institucionalizados, tá bom? Nós vamos falar tudo isso no curso, Cris. Aliás, a gente teve uma aula gratuita aqui, que nós falamos, viu? De protocolos para cólicas, para bebês. Quem tava na aula do protocolo do bebê? Conta aqui pra mim, tem alguém aqui que tava na aula de bebê? Eu trouxe até a minha bonequinha. Quem viu eu com a minha bonequinha de infância? Tenho minha primeira boneca guardada até hoje, gente. Pouco apegada, né? Não conheço nada. Calma, Mário, calma. Vem fazer o curso com a gente que você vai sair tinindo daqui. Tá gravada a aula de bebê? Não, gente, ó. É a aula do meu curso pago, então não fica gravada. A próxima oportunidade agora é só no curso, bem. Gente, é isso, eu dei muitas aulas ao longo do mês inteiro. Eu venho dando aulas, lá, a Kátia tava, né, Kátia? Você gostou? A Kátia tava aqui presente na aula de curso de no protocolo de bebês, né, Kátia? É isso mesmo. Lá no curso vai ter, e é isso, eu dei aula disso, só que a aula não fica gravada, porque eu avisei pra vocês que aula, é conteúdo do meu curso pago e que eu tava dando de graça aqui pra vocês, né? Então ela não ficaria gravada por isso, né? Era algo especial para aquelas pessoas que estavam me acompanhando naquele momento, tá bom? Mas não fiquem tristes, nós vamos falar de protocolos hoje, nós vamos falar também na aula extra que nós vamos fazer semana que vem, vai ter uma aula de discussão de caso clínico, olha que fantástico, para vocês verem como realmente chega as pessoas com problemas e como a reflexologia resolve. Então vão ser 2 terapeutas, eu e mais uma, que trabalham com isso, que vivenciam isso lá no mercado de trabalho, no dia a dia, que vê essas pessoas chegando, que aprendeu a trabalhar isso tudo na prática, ensinando para vocês e falando para vocês como tratar determinadas patologias. E vamos discutir, olha, melhorou assim, não melhorou assado, isso foi bom para essa fulana, para outra fulana não funcionou, porque isso acontece, gente. O protocolo geral, ele é meio uma receitona, vamos assim dizer, né? De uma maneira mais ampla, para vocês entenderem. Mas o protocolo específico, ele tem que ser específico para aquela pessoa, para as condições daquele cliente, na patologia que ele apresenta. Então, gente, não é receita de bolo, o específico é muito específico. Cada caso é um caso, né? E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. O protocolo específico, existem pontos específicos para tratar determinada coisa? Existe. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui no meu Insta, vocês vão ver que tem um Reels lá que fala sobre dor na coluna. E aí eu falo, pega os pontos da coluna. Vamos lá, quais são os pontos de coluna? Parte medial, parte de dentro do pé. E aí você trata coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. E falei, pega também o diafragma, né? Que é esse gordinho do pé aqui, onde tem a divisão aqui do pé. Estão enxergando bem o pezinho aqui? Mário, existem as pessoas que não querem melhorar. Ah, isso existe de monte, Mário. Mas é assim, ó. Ela te procura. Porque ela vai falar assim, me mandaram vir aqui.
que você é um milagroso. Só que, energeticamente, às vezes, fisicamente falando, ela não tem um problema. Mas, energeticamente, o desequilíbrio já aconteceu faz tempo. E na medicina chinesa, a gente acredita que se o desequilíbrio energético prevalecer, ele vai chegar um momento em que ele vai chegar no físico. Então, por exemplo, ela pode estar com uma alteração energética, emocional até, que esteja afetando o estômago, a área do estômago no pé. Mas, quando eu pergunto para ela, quando eu falo com ela sobre o estômago dela, ela fala: o estômago tá de boa, eu não tenho nada aqui não, você tá maluco. Só que eu sei que se eu não tratar esse ponto de estômago agora, daqui a um tempo ela vai começar a ter má digestão, ela pode começar a desenvolver as alergias, as intolerâncias alimentares da vida, né? E aí ela bota a responsabilidade toda sobre o terapeuta. Eu não tenho nada a ver com isso, vim aqui porque você vai resolver o meu problema. E a gente precisa ter um jogo de cintura fantástico para isso, para entender, para a pessoa entender que ela faz parte desse jogo, né? E você precisa incluir ela. E por isso que a gente precisa de muito conhecimento, gente. Se a gente não tem conhecimento, ela começa a fazer pergunta para você e você começa, peraí que eu vou ver, pera que depois eu te falo. Ela começa a perder confiança no seu trabalho e aí ela não volta mais e vai falar que você é um profissional péssimo. E isso porque, na verdade, talvez ela nem quisesse de fato ser tratada. Como você falou, ela nem tá querendo melhorar, porque ela não se sente responsável pelas coisas que acontecem com ela. E isso na área de terapia é fundamental a gente entender. Tanto para nós, enquanto terapeutas, eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, então eu só vou ser um bom profissional se eu fizer um bom curso. Nada cai do céu. Não adianta eu olhar um mapa da internet e achar que eu sei reflexologia, porque isso não funciona. Não pode funcionar no primeiro mês de atendimento. Daqui a pouco você vai começar a passar uns perrengues. E aí você vai ver que você precisava de mais conhecimento. E esse é o meu grande diferencial. Se você pode olhar, gente, olha a grade curricular por aí dos cursos livres de reflexologia. Nenhum ensina anatomia, fisiologia, patologia na profundidade que eu ensino para vocês. Porque eu entendo que você só consegue tratar o cliente se você entender de onde as coisas vêm. Porque o objetivo não é tratar o ponto. O ponto é fácil. Pega um mapa na internet e segue. Isso é fácil. O objetivo é tratar a pessoa. E a pessoa não é um ponto com problema. A pessoa é o todo. Eu preciso olhar para ela com essa complexidade que ela é, de fato. E por isso os protocolos específicos. Eu preciso entender o que o meu cliente está trazendo. E eu preciso aprender a ler nas entrelinhas. E ler nas entrelinhas não é fácil. Eu preciso de um conhecimento prévio muito profundo para eu conseguir ler nas entrelinhas, né? Vocês concordam comigo, gente? O que vocês acham? Vocês estão comigo? Manda coraçõezinhos aí para mim, deixa eu ver se vocês estão me entendendo. Conversem comigo. Vocês percebem a complexidade de quando eu falo sobre entender de protocolos? Protocolo não é só receitinha de bolo, 2 ovos, um copo de leite, margarina lá e bota tudo lá e espera assar. Não, reflexologia, terapia vai muito além, né? Eu preciso conhecer os pontos? Sim, eu preciso conhecer os pontos. É fundamental para que aconteça a reflexologia, né? Mas não é só isso, né? Eu preciso ir além de conhecer só os pontos. O corpo, mente e espírito em pleno equilíbrio. Exatamente. Ninguém consegue estar bem se um desses itens estiver desequilibrado. Eu preciso proporcionar isso para o meu cliente. Por isso que eu preciso de conhecimento, né? Costumo dizer que conhecimento, ele arrebenta as portas, né? Ele não abre as portas, ele arrebenta as portas. Porque aí você tem segurança para falar daquilo. Você tem segurança para definir o que vai ser o seu protocolo específico. E protocolo específico é isso. É eu trilhar um caminho que funciona para aquela pessoa. Vou voltar naquela história do Reels que eu estava falando para vocês. Olha lá, ó, tenho várias clientes diabéticas. É aconselhável reflexologia? Excelente pergunta. Gente, tem muita gente que vocês escutam falando por aí.
Ai, diabético não pode, quem tem pressão alta não pode fazer reflexologia, quem tá gestante não pode fazer reflexologia. Gente, existe o que a gente chama de contraindicação absoluta e contraindicação relativa. Contraindicação absoluta é não põe a mão de jeito nenhum, de jeito maneira. Diabetes é uma contraindicação relativa. Mas isso é um assunto para uma próxima live, para um próximo momento, tá bom? Mas contraindicação relativa é depende. Quando alguém te pergunta pode ou não pode, você fala depende. Depende do quê? Daquele indivíduo. Aquele indivíduo é único e eu vou precisar entender o histórico dele para saber se ele pode ou não receber reflexologia naquele momento. Então, as coisas que a gente escuta, às vezes a gente precisa pôr um depende depois para entender o contexto. E aí volta isso daí que você tá falando, por exemplo, Dani, é diabética. E aí, eu faço ou eu não faço? Isso aí vai entrar no protocolo específico. O protocolo específico daquela pessoa. Por quê? Também existem diferentes tipos de diabetes. Existe diabetes tipo 1, existe diabetes tipo 2. Qual é qual? Qual que é a dela? Né? Essa diabetes dela, ela tá alterada há muito tempo, há muitos anos, ou ela acabou de descobrir? Ela toma remédio ou ela toma insulina? Tudo isso muda a forma de protocolo que você vai fazer. Por isso que eu preciso entender de patologia. Percebem, gente, como é complexo? Oi, Mari, bem-vinda! Gente, voltando que eu falei lá do Reels de coluna, né, para tratar coluna. Eu falei pontos que são gerais, mas são só aqueles que tratam coluna? Não. Às vezes essa pessoa, ela tem um problema de coluna lombar e coluna lombar, ela vai, por exemplo, inervar toda a região de assoalho pélvico no corpo humano. Então eu tenho que tratar pontos de assoalho pélvico no pé também. Por exemplo, o rim que tá aqui e ele desce ureter e bexiga que vem aqui. Então eu não vou tratar só a coluna inteira, né? Eu vou tratar a lombar e dar ênfase em rim, ureter e bexiga, por exemplo. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa que tem problema de coluna lombar e é uma mulher que está tentando engravidar. Eu preciso ir lá tratar o útero também. Às vezes ela tem problema de coluna lombar e junto tem problema de nervo ciático. Eu preciso tratar nervo ciático também. Então, assim, protocolo de tratamento de coluna específico, é específico aqueles pontos que eu coloquei? Em todos eles, o específico vai ter aqueles pontos. Mas não vão ser só aqueles pontos. Vão ser outros pontos específicos para aquela cliente. E aí, mas quem vai dizer qual é o... Não existe receita de bolo, quem vai dizer é você. E muitas vezes você vai fazer na tentativa e erro. Ai, mas terapeuta pode fazer isso? Gente, não dá para adivinhar, a gente ainda não comprou uma bola de cristal, não inventaram. A gente vai ter que usar muito a nossa sensibilidade a favor disso, né? A nossa prática, a nossa conversa, o nosso diálogo, mas muito do toque. Vocês vão pôr a mão e vão falar, tem cristalzinhos aqui, acho que essa área precisa trabalhar. Percebeu que tem cristal naquela área? Você vai referir uma pergunta para o seu cliente. Você sente alguma coisa na área, sei lá, da tireoide? Você já investigou alguma coisa na sua tireoide? Isso tudo é uma sensibilidade. Cada um enxerga a sensibilidade de uma forma, né? Mas assim, considerando aspectos físicos, né? Aquilo que é mais palpável, vamos assim dizer, dentro de uma sessão de reflexoterapia, você vai pôr a mão no pé e o fato de você tocar esses pontos no pé vão gerar para você insights, porque você vai tocar e vai sentir cristais e bloqueios e vão te gerar insights falando, preciso perguntar isso para ela. Talvez ela precise trabalhar essa área aqui, porque ela não me relatou nada, mas eu tô diagnosticando. Lembra que é uma técnica que pode diagnosticar, pode tratar? Eu tô diagnosticando, tocando o meu pé, que eu encontrei alguma coisa ali que merece atenção. Então isso vai me gerar um insight, eu vou referir a pergunta e aí a pessoa vai achar que você é bruxa. Ou bruxo. Porque ela vai falar assim, como assim? Não te falei nada, como você descobriu? E aí a hora que eu brinco, mas o pé me contou. Porque o pé conta, e ele conta mesmo, gente. E isso vai estar no seu protocolo específico. Você vai escrever lá na sua ficha de avaliação. Olha,
este ponto, neste dia, nesta sessão, estava congestionado. Fiz tal estímulo e vamos ver a próxima. Quando ela voltar, ou você vai falar para ela, agora você vai para casa, daqui 2 dias você me conta como que você está se sentindo. E aí você vai saber que o seu protocolo foi exato. Só que como que você vai lembrar daqui 2 dias aquilo que você fez 2 dias atrás? Tem que ter ficha, né? Ó, tá vendo? Já tô dando spoiler aqui de ficha de avaliação, tá vendo? Outra aula do curso pago, né? A importância de ter uma ficha. Vamos lá. E se a cliente quer apenas uma zonoterapia, pode ser feita? Pode. Falei disso no comecinho, gente, tá? Acho que a Dani chegou depois. Dani, perfeita a sua pergunta. É isso mesmo. Muitas vezes o nosso protocolo geral, muitas vezes não, todas as vezes, o protocolo geral, ele tá baseado na zonoterapia. Eu sempre começo com zonoterapia. Faz escalda-pés, faz uma massagem relaxante, faz zonoterapia. Só aí você já está equilibrando o seu paciente, o seu cliente. Gente, isso funciona como um detox para o pé dele. E aí, a partir do momento que você começa a conhecer os pontos, você vai acrescentando todos os pontos. E você vai dar um estímulo em cada ponto de uma maneira geral. Isso faz o protocolo geral, tá bom? Respondeu sua pergunta, amore? Então, zonoterapia é fantástico. Gente, eu usei aqui em casa comigo como autoaplicação, eu fazendo comigo mesmo zonoterapia, numa época em que eu tava muito desequilibrada emocionalmente falando. Sabe aquela época da pandemia? Pandemia no auge, que todo mundo deu tilt? Então, só pra vocês, né, cortando um pouquinho o nosso assunto aqui, mas pra vocês entenderem o quão efetivo é, eu costumo brincar que a minha pandemia começou antes, né? Porque eu tinha um filho que era alérgico a múltiplos alimentos e eu não podia estar no ambiente em que tivesse os alimentos que ele era alérgico, porque isso era o suficiente para ele reagir. Então, por exemplo, aí eu ia almoçar na casa da minha mãe, por exemplo. Eu não podia comer nada na casa da minha mãe e eu tinha que levar a marmitinha debaixo do braço, né? E comer só o que estava na minha marmitinha. Eu não podia esquentar a minha comida dentro do micro-ondas se ela tivesse esquentado um copo de leite, por exemplo, no micro-ondas dela, porque isso era o suficiente para contaminar a comida. E se eu comesse aquela comida e meu filho amamentasse na sequência, meu filho ia parar no hospital por causa disso. Então, eu tive que me isolar muito antes de todo mundo. E aí, na sequência, quando meu filho estava superando as alergias, me veio a pandemia. Então eu confesso pra vocês que emocionalmente, não é porque eu sou terapeuta que eu sou blindada, né, gente? Eu também passo os meus perrengues. Então eu confesso que foi uma fase em que minha cabeça deu tilt, o meu emocional ficou muito desequilibrado, muito abalado, né? Nós perdemos uma pessoa da família por Covid, enfim, né? Ficou todo mundo muito abalado, emocionalmente falando. E a distância das pessoas queridas também abalaram emocionalmente. Quem não, né? Contem aqui pra mim. Tem diabetes que altera de acordo com o estado psicológico. Exatamente, Mário. Excelente colocação. E não é só diabetes, né? Um monte de doença se altera. Até coisa mais simples, se você pensar, por exemplo, em pessoas que têm ansiedade e soltam o intestino. Eu vou viajar e tal, soltou meu intestino. Isso já é um indício, um sinal do quanto o emocional interfere no corpo da pessoa, né? Então, você tá certíssima, é isso mesmo. Deixa eu ver, eu perdi alguma aqui, alguma perguntinha? Acho que não, né? Acho que eu respondi tudo, né, gente? Se eu deixei de falar alguma perguntinha, vocês me param, tá? A maioria das pessoas querem relaxar. Dani, então segue a linha da zonoterapia que é sucesso, tá bom? O que eu tava falando? Da questão de ficar bugada emocionalmente falando, né? E aí nesse período eu falei, não posso deixar esse negócio evoluir do jeito que tá indo, né? Preciso dar um jeito nisso. E foi aí que eu comecei. Terapia floral, eu fazendo pra mim mesma, né? Terapia floral, em parceria com óleos essenciais e zonoterapia. Todo dia antes de dormir eu fazia uma linha. Gente, de verdade, mãe de criança pequena que ia amamentar e dormia junto com a criança e não fazia nem escovar o dente, então tava nessa vibe a situação.
Às vezes eu não conseguia fazer a sessão completa. Então eu fazia uma vez a zonoterapia pra mim, uma vez por dia, sabe? Às vezes passava 2 dias sem fazer porque eu não conseguia, eu dormia, eu não dava conta de fazer. Gente, isso foi me ajudando num tanto, foi equilibrando o emocional num tanto, porque é isso, zonoterapia faz um detox no corpo. E o protocolo geral, ele tem esta função de tentar reequilibrar esse corpo e fazer uma limpeza geral. Então, o que muitas vezes eu fiz em tratamentos? Eu fazia, a pessoa chegava cheia de queixa. Era tanta queixa que eu falava, meu Deus, não vou conseguir tratar nada hoje, porque eu não sei onde eu começo, né? Desculpa, gente. Eu não sei por onde eu começo. Então, eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma sessão geral para você se sentir um pouco mais tranquila. Você se equilibrando nisso, na próxima sessão a gente começa a tratar os pontos específicos que você precisa da sua queixa. Gente, só de você começar tentando equilibrar essa pessoa, você já é meio caminho andado. Às vezes, na segunda sessão, ela já não volta mais com a tonelada de queixas que ela tinha. Por quê? Porque só de equilibrar, você já melhorou. Aí você consegue fazer um tratamento mais efetivo. Porque senão fica aquela história, dou tiro pra tudo quanto é lado pra ver onde é que eu acerto. E tratamento não dá pra ser assim, né? É melhor, claro que às vezes acontece de você errar o ponto, pode acontecer. Mas não errar a sessão inteira, né, gente? Então, o ideal, quando você não sabe o que fazer, protocolo geral. A partir disso, terminou o protocolo geral, já equilibrou, uma segunda sessão, aí eu começo a trabalhar mais ponto a ponto. O que é trabalhar mais ponto a ponto? Eu deixo de fazer o geral? Não, eu continuo no geral, mas eu volto lá e dou mais ênfase naqueles pontos que eu percebi que aquele cliente precisa de acordo com o relato que ele me deu. Entenderam isso, gente? Tá claro? Falem pra mim. Vocês estão comigo? Manda joinha aí pra mim. Mais que a vizinha... Os pés falam mais que a vizinha fofoqueira. Oxi, se fala. Gente, pé, orelha, língua, né? É que a língua é algo muito específico da medicina chinesa, né? Mas eles falam demais, eles contam tudo pra gente. Quantas e quantas vezes eu falei assim, você sentiu por acaso uma dor na coluna essa semana ou alguma coisa assim, assada? E a pessoa, nossa, Gabi, como assim, você sabe? Foi, mas foi lá atrás, nem sei. Eu já cheguei, gente, a adivinhar a dor que tava chegando. Eu fui atender isso foi com uma aurículo, tá? Não foi na reflexo, foi numa aurículo. Mas é uma terapia reflexo, é o mesmo princípio, é que naquele dia eu não peguei o pé da pessoa, eu peguei a orelha, então foi por isso, né? Mas se eu pegasse o pé, provavelmente isso aconteceria também. A pessoa, eu fui colocar os pontinhos na orelha da pessoa, né? E aí eu falei assim, eu tô vendo alguma coisa aqui era coluna, acho que era coluna lombar, quadril. Falei assim, não sei, alguma coisa aqui nesta região, glúteo. Você caiu, bateu alguma coisa, não? A pessoa falou assim, não tô lembrada de nada, não tô sentindo nada. Eu falei, bom, então eu vou pôr o ponto pra gente prevenir que algo apareça. Passou. Gente, 3 dias depois essa pessoa me liga e fala, poxa vida, hein? Acordei com uma dor na minha perna hoje. Eu acho que é minha bursite trocantérica de coxa. Eu acho que minha bursite atacou. Eu falei, bingo, era aquele ponto de quadril ali que eu não sabia direito, né? Porque tava estranho ali pra mim, eu não tinha conseguido cravar, mas era ou seja, já estava num nível neurológico ali, aquele desequilíbrio, né? Mas ele ainda não tinha aparecido como dor física, mas a orelha já estava me contando que ia acontecer alguma coisa ali. E, gente, dito e feito, eu coloquei o pontinho e a pessoa falou, olha, hoje eu acordei com essa dor. No dia seguinte ela já não tinha mais dor. Por quê? Porque provavelmente o efeito da terapia já estava acontecendo. Então, talvez se não tivesse colocado ponto,
provavelmente ela ia acordar com muito mais dor e ficar com muito mais dor por muitos outros dias. Entenderam? Então o negócio é potente, tá, gente? De verdade, funciona. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Toda esta linha de raciocínio, o que é um protocolo geral, o que é um protocolo específico, como que eu defino um geral e um específico, né? Normalmente geral, relaxamento e equilíbrio. Específico, ela tá me falando uma dor, ela tá me falando uma queixa, eu preciso trilhar o que aquela pessoa sente, né? Muitas vezes, quando eu falo, por exemplo, dor na coluna, eu não vou tratar só coluna, eu preciso tratar o que essa dor de coluna tá gerando. Será que é uma dor de coluna lombar que tá atacando o nervo ciático? Será que é uma dor de coluna cervical e que pode estar gerando até dor de garganta na pessoa, pode estar alterando o funcionamento de tireoide e paratireoide por um desvio cervical, entendeu? E isso tudo eu consigo tratar no pé. Será que ela tá com insônia? Por que será que ela tá com insônia? Às vezes tem a ver com tensão muscular, ela tensiona tanto, isso dói, ela não consegue dormir, você precisa entender as dores de cabeça, as tensões, bruxismo, né? Os medos, às vezes é uma disfunção no rim, entendeu? E assim por diante. Eu preciso entender, porque na hora de tratar o meu pé, não é só falar, aqui é cabeça, aqui é ouvido, aqui é dente, aqui é sistema imunológico, linfático. Não é só isso. Eu preciso entender o que cada ponto engloba. Por exemplo, joelho. Quando eu vou tratar joelho, eu não trato só dor de joelho. Joelho, ele representa a questão de flexibilidade, né? Eu preciso de movimentação do meu joelho para conseguir andar na vida, né? E eu posso levar isso para o lado emocional e psicológico dessa pessoa. Às vezes ela não está com problema físico de joelho, mas eu preciso trabalhar o ponto de joelho no meu protocolo específico, porque ela está com problema de flexibilidade, ela não consegue ser flexível na vida. Vocês percebem como é amplo? E aí eu falo, dá para só pegar um mapa e apertar ponto? Pode tentar. Talvez você não faça, né? Porque o que acontece? Vai trazer benefícios? Vai trazer muitos benefícios para a pessoa, com certeza. Mas e se você não sabe uma contraindicação absoluta? Outro exemplo que eu vou dar, escalda-pés. Você vai fazer um escalda-pés e resolver usar óleo essencial sem conhecer os óleos essenciais. Aí você vai lá e coloca o alecrim. Ah, porque a pessoa tá reclamando que ela tá muito cansada, que ela tá querendo um up, você vai lá e põe alecrim. Se essa pessoa tem pressão alta, você pode dar um piripaque no véio, na véia, entendeu? Então assim, eu preciso conhecer. E lá no curso, quem faz o curso comigo ganha de brinde um super bônus lá, que é uma aula de aromaterapia, né? Para vocês entenderem que óleos usar num escalda-pés, por exemplo, e até como autocuidado, né? Porque o terapeuta, enquanto terapeuta, tá trabalhando ali com um monte de gente. Ele precisa ter esse autocuidado com ele. Então, o óleo essencial é um recurso fantástico para isso. Belezinha, gente? Contem pra mim, ficou claro para vocês a diferença do que é um protocolo geral? Quais são as coisas que embasam um protocolo geral, né? Vocês lembram que eu falei? Uma boa ficha de avaliação, as queixas do meu cliente e o diagnóstico do próprio toque, né? E também aquilo que é específico. E o que é específico não é específico para a dor, para o problema. Ele é específico para aquela pessoa. Mas então não existe pontos específicos para dor na coluna? Existem, mas pode ser que não funcione para aquela pessoa, porque o problema de coluna dela está associado com outras coisas e eu preciso investigar estas outras coisas para conseguir tratar. Belezinha, meu povo? Conseguiram entender? Mandem-me